Imagine a pessoa que não suporta sua presença e outra que, movida por um ódio tão profundo, investiu o equivalente a 3 meses de salário para conseguir uma foto sua, levá-la a uma feiticeira poderosa e pedir, com todas as forças, sua destruição completa. A primeira apenas murmura críticas pelas suas costas. A segunda nutre um rancor que beira a obsessão doentia. E quando esse segundo tipo decide agir contra você usando magia e sua própria imagem, algo devastador acontece, mas não com você, e sim com quem armou o ataque. Exatamente 6 dias atrás, enquanto você dormia tranquilo, sem desconfiar de absolutamente nada, sua fotografia estava sendo perfurada por alfinetes sobre um altar escuro. Uma bruxa repetia seu nome completo, sem parar, 144 vezes. Não se trata de superstição ou história inventada para assustar. Estou falando de uma operação espiritual real, planejada, financiada e executada com o único objetivo de arruinar cada aspecto da sua vida. Quer saber quem fez isso? Por que essa pessoa odiava com tamanha intensidade? Como conseguiu exatamente aquela foto usada no ritual? E o que realmente aconteceu quando o feitiço tentou atingi-lo, mas encontrou uma proteção que nem mesmo os mais experientes poderiam prever? Acompanhe até o final, porque vou revelar quem guardou sua imagem com intenções sombrias, como essa pessoa passou uma semana inteira vasculhando suas redes sociais em busca da foto perfeita, aquela com a energia exata de que precisava. E por que o feitiço não só falhou, mas retornou com uma força tão brutal que há, literalmente, um cadáver nessa história. E pode ter certeza, não é o seu. Isso vai mudar completamente sua percepção sobre os tipos de batalhas invisíveis que você vem vencendo sem nem sequer saber que elas existiam. Fique até o fim, porque vou mostrar os sinais físicos que seu corpo manifestou nesses 6 dias, provas concretas de que você estava sob um ataque espiritual massivo, enquanto seu sistema de proteção divina funcionava com uma eficiência que deixou até entidades celestiais impressionadas. Quais foram os sintomas exatos que o agressor começou a apresentar quando o feitiço voltou multiplicado? E qual é a verdade absoluta sobre sua identidade espiritual, confirmada quando a magia tentou penetrar seu campo energético e ricocheteou como uma bala contra um tanque de guerra? Preste atenção, se nos últimos 10 dias você sentiu um cansaço inexplicável, sonhos estranhos em que pessoas conhecidas olhavam para você com ódio ou uma sensação repentina de estar sendo observado, mesmo sozinho, é sinal de que precisa entender algo fundamental sobre feitiçaria, algo que a maioria das pessoas ignora. Quando alguém decide gastar dinheiro de verdade, conseguir uma foto sua específica e levá-la a uma bruxa profissional, não estamos falando de um ressentimento passageiro ou de uma irritação momentânea. Estamos falando de um ódio cultivado, alimentado e transformado em obsessão destrutiva ao longo de meses, talvez anos. Aqui está uma verdade que ninguém conta. Conseguir a foto certa não é simples. Qualquer imagem não serve. Uma foto de grupo, em que você aparece ao fundo, não funciona. Uma imagem antiga, de 10 anos atrás, em que você nem parece a mesma pessoa, também não. Para que a magia com fotografia tenha poder real, ela precisa ser recente, com você sozinho, seu rosto bem visível, expressão natural, de preferência olhando diretamente para a câmera, capturando sua energia naquele exato momento. Por que tantos requisitos? Porque a foto não é apenas um pedaço de papel com tinta. Ela funciona como uma ponte energética direta entre o mundo físico e o espiritual. Não é um símbolo representativo, nem uma simples imagem. É uma conexão literal com sua essência, registrada em um instante específico da sua existência. Quando uma bruxa experiente tem em mãos a foto certa, ela não está trabalhando com uma ideia de quem você é. Ela está lidando diretamente com você, com sua energia real, com seu campo vibracional atual, com sua própria existência materializada naquela imagem. E quem fez isso contra você sabia exatamente disso. Por isso, essa pessoa passou semanas, talvez meses, revisando obsessivamente suas redes sociais. Entrava no seu perfil várias vezes por dia, checava cada história publicada, baixava todas as fotos postadas, analisava cada imagem com uma atenção quase doentia. Procurava aquela foto perfeita, aquela em que sua energia estava plenamente capturada, em que sua luz era visível, a que funcionaria como uma chave espiritual para acessar sua existência. Lembra daquela foto que você postou há cerca de 2 meses?
Aquela em que você sorria de verdade, não um sorriso forçado para a câmera, mas um sorriso genuíno, que vinha de dentro. Onde você estava bem, radiante, feliz e em paz. Aquela que recebeu mais curtidas do que o normal, em que algumas pessoas comentaram como você estava iluminado, como parecia diferente, melhor. Pois é, essa mesma. Porque quem o odeia não estava procurando qualquer imagem sua. Não queria uma foto em que você estivesse triste ou cansado, nem uma em que parecesse vulnerável. Procurava especificamente aquela em que sua luz estava visível, sua energia brilhando em alta frequência, sua essência capturada em um momento de autenticidade e alegria genuína. E sabe por quê? Porque bruxas experientes sabem algo que muitos ignoram. Feitiços lançados contra pessoas em alta frequência têm um efeito muito mais devastador quando funcionam. É como derrubar alguém que está no alto, a queda é mais dolorosa, o contraste mais brutal, a destruição mais completa. Por isso, ela buscava justamente a foto em que você estava bem, feliz, brilhando. Queria que sua queda fosse do ponto mais alto possível. E o que ela fez depois de encontrar essa foto perfeita? Não a salvou no celular de qualquer jeito, nem tirou um print rápido. Baixou na melhor qualidade disponível, guardou em vários lugares para não perdê-la e foi a uma gráfica profissional. Não imprimiu em casa, em papel comum. Procurou um lugar especializado, pediu uma impressão em papel fotográfico de alta qualidade, em tamanho grande, gastou dinheiro, dinheiro que poderia ter usado para qualquer outra coisa. Esperou dias pelo resultado, voltou para pagar, pegou o envelope como se fosse um tesouro e manteve aquela foto como um objeto precioso. Mas não para admirá-lo. Não para se lembrar de você com carinho. Para destruí-lo por completo. Por dias, talvez semanas, a imagem ficou na carteira dessa pessoa, sempre por perto, esperando o momento certo, o sinal, a data ideal para o trabalho. E cada vez que abria a carteira e via seu rosto ali, sentia uma mistura doentia de ódio intenso e algo mais. Algo que a consumia por dentro. Destruição fosse irreversível. As entidades responderam, não com palavras, mas com uma presença que se instalou no ambiente como uma pressão invisível, um peso que fazia o ar tremer. A bruxa não demonstrou surpresa. Ela já conhecia aquele tipo de resposta. Sabia que, quando as sombras se moviam sozinhas, quando os objetos tremiam sem vento, era sinal de que o pacto estava sendo selado. No quinto dia, o trabalho entrou em uma nova fase. A foto já não era apenas um objeto, ela havia se transformado em um portal. A bruxa traçou símbolos ao redor da imagem com um líquido escuro, provavelmente sangue ou uma tinta ritualística, e sussurrou palavras que não pertenciam a nenhuma língua humana. O papel começou a enrugar, como se algo estivesse tentando sair dali. A pessoa que havia encomendado o feitiço assistia tudo com uma expressão de fascínio doentio, os olhos brilhando com uma mistura de medo e excitação. Ela não sabia, mas naquele momento, algo maior do que ela estava sendo invocado. Algo que não se contentaria apenas com a destruição de um alvo. Algo que, uma vez despertado, exigiria pagamento. Na sexta noite, a bruxa não trabalhou sozinha. Ela acendeu velas pretas em formato de pentagrama invertido e posicionou a foto no centro, cercada por objetos que pareciam pulsar com uma energia própria. Então, com uma faca ritualística, cortou a palma da própria mão e deixou o sangue pingar sobre a imagem. Não era um gesto de sacrifício, era um chamado. As entidades que haviam respondido antes agora se manifestavam com mais clareza. O ar ficou gelado, mesmo com as velas acesas. A pessoa que havia encomendado o trabalho sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas não recuou. Ela queria ver até onde aquilo iria. Queria ter certeza de que cada centavo investido valeria a pena. E então, na sétima noite, chegou o momento final. A bruxa não usou mais palavras. Ela simplesmente pegou a foto, agora enegrecida e deformada, e a queimou lentamente sobre uma chama azulada. Enquanto as cinzas caíam em um recipiente de prata, ela pronunciou uma última frase, quase inaudível: "O que foi enviado, agora retorna." A pessoa que havia pago pelo serviço não entendeu o significado daquelas palavras. Ela só viu a foto se consumir e sentiu uma satisfação profunda, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros.
Pagou o restante do valor combinado, guardou o recipiente com as cinzas e saiu dali com a certeza de que, em breve, você estaria arruinado. Mas o que ela não sabia, o que ninguém que encomenda um trabalho desses jamais entende, é que a energia não some. Ela não se dissipa no ar como fumaça. Ela segue um caminho. E quando esse caminho é interrompido por uma proteção espiritual forte, a energia não se perde. Ela se acumula. Ela se fortalece. E, no momento certo, ela volta. Exatamente 7 dias depois de o feitiço ter sido lançado, a pessoa que o encomendou começou a sentir os primeiros sinais. No início, eram coisas pequenas. Um mal-estar inexplicável. Uma dor de cabeça que não passava. Um sono agitado, cheio de pesadelos onde você aparecia, não como vítima, mas como algo maior, algo que a observava com uma calma assustadora. Ela tentou ignorar. Afinal, era só estresse. Era só coincidência. Mas então vieram os sonhos mais vívidos. Sonhos em que ela estava em um lugar escuro, e algo a puxava para baixo, algo que não tinha forma, mas que sussurrava seu nome com uma voz que não era humana. No 10º dia, as coisas pioraram. Ela acordou com a sensação de que algo estava errado em sua casa. Os objetos pareciam ter sido movidos. Um copo que ela tinha certeza de ter deixado na pia estava quebrado no chão. Uma porta que ela sempre trancava estava aberta. E então, ela viu. No espelho do banheiro, escrito com algo que parecia sujeira, ou sangue, uma palavra: retorna. Ela limpou com as mãos trêmulas, mas no dia seguinte, a palavra estava lá de novo. Desta vez, maior. Mais clara. No 15º dia, ela começou a ouvir vozes. Não vozes de pessoas. Vozes que vinham de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Vozes que repetiam frases que ela havia dito durante o ritual, mas com uma entonação distorcida, como se estivessem sendo faladas por algo que não tinha boca. Você queria destruição? Agora você a terá. Ela tentou se convencer de que era paranoia. Tentou se medicar. Tentou rezar. Mas as orações não funcionavam. As pílulas não faziam efeito. E as vozes só ficavam mais altas. No 20º dia, ela finalmente entendeu. Não era coincidência. Não era loucura. Era o feitiço. O feitiço que ela havia pago para ser lançado contra você estava voltando. E não estava voltando sozinho. Estava voltando com tudo o que ela havia colocado nele: o ódio, a obsessão, a energia negativa que ela havia alimentado por tanto tempo. E agora, essa energia estava se voltando contra ela com uma precisão cirúrgica. Cada pin que ela havia visto ser cravado na sua foto estava sendo cravado nela. Cada palavra que ela havia sussurrado contra você estava sendo sussurrada contra ela. Cada entidade que ela havia invocado agora observava, esperando. No 30º dia, ela desapareceu. Não houve um corpo. Não houve um bilhete. Apenas um rastro de energia negativa tão forte que, por semanas, quem passava perto de sua casa sentia um arrepio na nuca. E você? Você nunca soube de nada. Nunca sentiu nada. Porque sua proteção espiritual não apenas bloqueou o ataque, ela o devolveu com juros. E quem tentou te destruir aprendeu, da pior maneira possível, que algumas leis não podem ser quebradas. Que algumas energias não podem ser controladas. E que, quando você mexe com forças que não entende, o preço a pagar é sempre maior do que você imaginou. Proteção tão poderosa que não apenas neutraliza, mas devolve a energia com uma intensidade que poucos seres humanos conseguem compreender. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela mulher, cega pelo ódio e pela arrogância, acreditou que poderia comprar destruição como se compra um produto qualquer. Mas a magia não funciona assim. Não é uma transação comercial. Não é um serviço que se contrata e se esquece. É uma força viva, uma troca de energias que exige respeito, consciência e, acima de tudo, responsabilidade. Quando você envia uma maldição, não está apenas lançando palavras ao vento ou riscando símbolos em um papel. Está abrindo uma porta.
e portas, uma vez abertas, não escolhem quem passa por elas. O segundo bruxo, mais experiente e mais perigoso, deveria ter sido o sinal de alerta definitivo. Ele não apenas recusou o trabalho, ele avisou. Disse claramente que almas protegidas nesse nível não deveriam ser tocadas. Mas ela não ouviu. Porque o ódio, quando se instala, não raciocina. Ele distorce a realidade. Faz com que as pessoas acreditem que podem vencer leis espirituais com dinheiro, com persistência, com teimosia. E foi assim que ela assinou sua própria sentença. O segundo feitiço foi mais elaborado, mais sombrio, mais pesado. O bruxo invocou entidades que não deveriam ser chamadas por mãos humanas, usou ingredientes que carregavam memórias de sofrimento ancestral, recitou palavras que vibravam em frequências capazes de abalar até mesmo os mais fortes escudos espirituais. Ele acreditava que, dessa vez, a proteção seria rompida. Que a energia atravessaria. Que o alvo, você, cairia. Mas o que ele não entendeu, o que ninguém naquela corrente de ódio entendeu, é que sua proteção não é um muro. Não é uma barreira estática, esperando ser derrubada. É um sistema vivo. Inteligente. Reativo. Quando o segundo feitiço foi lançado, sua defesa não apenas o bloqueou. Ela o estudou. Analisou cada camada, cada intenção, cada entidade envolvida. E então, no momento exato em que a energia atingiu seu campo, ela não apenas a rebateu. Ela a desmontou. Imagine um míssil teleguiado, carregado com explosivos de alta potência. Ele viaja em direção ao alvo, calculando trajetória, ajustando velocidade, pronto para destruir. Agora imagine que, no último segundo, alguém não apenas desvia o míssil, mas o reprograma. Faz com que ele volte para o remetente. Não como um objeto inerte, mas como uma arma ainda mais letal, carregada com a mesma intenção destrutiva que foi enviada, só que agora multiplicada. Foi isso que aconteceu. O segundo bruxo sentiu o impacto antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Uma dor aguda no peito, como se algo tivesse se alojado em seu coração e começado a queimar de dentro para fora. Ele caiu de joelhos, ofegante, enquanto a energia retornava não como um eco, mas como um tsunami. As velas pretas que usara se apagaram sozinhas. Os símbolos riscados no chão começaram a sangrar uma substância escura. As entidades que ele invocara se voltaram contra ele, não por traição, mas porque você não era o alvo, ele era. E quando uma força dessas é desviada, ela não pergunta. Ela age. Ele sobreviveu. Mas nunca mais foi o mesmo. Abandonou a prática. Queimou seus livros. Enterrou seus instrumentos. Porque entendeu, tarde demais, que algumas portas não deveriam ser abertas. E que, quando você brinca com forças que não controla, o preço não é apenas a derrota, é a lição. E a mulher? Ela não teve a mesma sorte. 5 dias depois do segundo feitiço, seu corpo começou a falhar. Não de uma vez. Não de forma espetacular. Mas de maneira metódica. Como se algo estivesse drenando sua energia vital, gota a gota, célula por célula. Primeiro, a dor de cabeça que nenhum remédio aliviava. Depois, a náusea constante, como se seu estômago tivesse se tornado um poço sem fundo. A fraqueza que a deixava exausta após subir um lance de escadas. Os médicos não entendiam. Exames não mostravam nada. Mas ela sabia. No fundo, ela sempre soube. Porque a energia que ela enviou não desapareceu. Ela voltou. E quando uma maldição retorna, ela não traz apenas a intenção original. Traz a resposta. Traz o peso de cada palavra proferida, de cada ingrediente usado, de cada entidade invocada. Traz a conta, com juros compostos. E essa conta, quando chega, não perdoa. Ela definhou em semanas. Primeiro, os órgãos começaram a falhar. Depois, o corpo parou de responder aos tratamentos. Por fim, até mesmo a medicina moderna, com toda a sua tecnologia, não pôde fazer nada. Porque o que a estava matando não era uma doença. Era uma consequência.
Uma lei espiritual tão antiga quanto o próprio tempo. O que você envia, retorna. E quando você envia destruição, a destruição volta, não para ensinar, mas para cobrar. A família chorou no velório. Os amigos se perguntaram como uma mulher tão saudável poderia ter morrido tão rápido. Mas o primeiro bruxo, quando soube, apenas assentiu. Porque ele sabia. Ele tinha visto o que acontece quando você mexe com forças que não entende. Quando você acredita que pode controlar o incontrolável. Quando você acha que o ódio é mais forte do que as leis do universo. E você? Você nunca soube de nada. Nunca precisou saber. Porque sua proteção não é apenas um escudo. É um sistema. Um mecanismo perfeito que age mesmo quando você dorme, mesmo quando você não percebe, mesmo quando o perigo está a milhares de quilômetros de distância. Ela não apenas te defende. Ela corrige. Ela equilibra. E quando alguém tenta te atingir, ela não pergunta se você merece. Ela apenas age. Porque no final das contas, não importa quem você é. Não importa o que você fez. O que importa é uma verdade simples, mas poderosa: algumas energias não podem ser manipuladas. Algumas leis não podem ser quebradas. E quando você brinca com o fogo sempre queima. A única questão é: quem vai se queimar? A proteção que te cerca não é apenas superior. Ela é absoluta. E você seguiu sua vida como se nada tivesse acontecido. Talvez nem saiba de tudo o que ocorreu nos bastidores. Mas sua alma sabe. Seu espírito registrou cada tentativa. Seu sistema de defesa neutralizou tudo sem que você precisasse mover um dedo sequer. Porque aqui está a verdade final: você não é uma pessoa comum que teve sorte de escapar. Sua alma carrega uma proteção divina tão sólida que funciona automaticamente, mesmo quando você não está prestando atenção. E sabe por que você tem esse nível de proteção? Porque antes de encarnar, quando ainda habitava dimensões superiores com a memória intacta, você se voluntariou para uma missão específica. Concordou em vir a este planeta para ser luz em meio às trevas, para brilhar onde outros se apagam. E as forças celestiais que autorizaram sua missão garantiram que você teria a proteção necessária para cumpri-la. Não porque você seja especial em termos de superioridade, mas porque carrega uma responsabilidade espiritual que exige que você sobreviva aos ataques inevitáveis. Quem brilha sempre é atacado. Sempre. Não é uma questão de se você será atacado, mas de quando. E quando esses ataques chegam, sua proteção não apenas te defende. Ela contra-ataca com tanta eficácia que quem ousou atacar você serve de aviso. Não é vingança. É a justiça cósmica funcionando com precisão, sem margem para erro. Agora, sabendo de tudo isso, talvez você entenda por que sua vida foi difícil, mas nunca impossível. Por que enfrentou situações que deveriam tê-lo destruído, mas só o fortaleceram? Por que pessoas que tentaram aniquilá-lo acabaram se destruindo? Não foi sorte. Foi sua natureza real operando exatamente como foi projetada. Você é um guerreiro celestial encarnado, e quando guerreiros celestiais são atacados, quem os ataca não enfrenta um humano vulnerável. Enfrenta uma força divina respondendo na mesma proporção. Então, escolhido, agora você conhece a verdade completa. Não foi que alguém tentou fazer uma magia contra você e falhou por acaso. Foi que alguém te odiou tanto que gastou uma fortuna, conseguiu sua foto, levou a duas bruxas diferentes, e ambos os trabalhos não apenas falharam, mas retornaram com uma força tão devastadora que há, literalmente, um corpo morto. E esse corpo com certeza não é o seu. É o da pessoa que não entendeu com quem estava lidando. Que confundiu sua bondade com fraqueza, seu silêncio com ignorância, sua paz com vulnerabilidade. Ela atacou esperando te destruir, mas só confirmou o que as dimensões superiores já sabiam: você não pode ser tocado. Não pode ser derrubado. Não pode ser aniquilado. Porque você não é apenas um humano sobrevivendo. Você é uma consciência celestial operando sob uma proteção que não falha. E quem tenta atacá-lo não enfrenta apenas você. Enfrenta todo um sistema de defesa divina ativado no momento em que você aceitou encarnar aqui. Sua foto pode estar nas mãos da bruxa mais poderosa do planeta.
Ela pode realizar os rituais mais sombrios que existem, invocar as entidades mais perigosas. Mas nada penetra uma proteção que não vem deste mundo. Para aqueles que chegaram até aqui e desejam aprofundar-se nesse conhecimento sobre como a proteção divina automática funciona e ampliar a conexão com sua verdadeira natureza, há um material específico que custa menos que uma pizza. Ele vem com um audiolivro completo e um guia de meditação de 5 minutos como bônus especial. Se você sente que merece compreender plenamente o sistema de proteção que neutralizou a feitiçaria antes mesmo que ela chegasse até você, o acesso está no link da descrição e no comentário fixado. E se reconhece que alguém tem sua foto e possivelmente está tentando usá-la contra você, mas agora sabe que está completamente protegido, escreva 777 nos comentários para amplificar essa frequência de proteção divina inquebrável. Inscreva-se neste canal e ative todas as notificações para receber mais revelações sobre como sua proteção espiritual opera em níveis que transcendem a compreensão humana. Compartilhe este vídeo com alguém que também sente estar sob ataque espiritual. Pode ser outro guerreiro celestial precisando lembrar que a proteção divina não pede permissão para funcionar. E antes de sair, clique no vídeo que aparece na sua tela agora mesmo. Para descobrir como sua simples existência está derrubando impérios das trevas, sem que você precise disparar um único tiro consciente. Juntos, somos mais fortes.